Oi pessoal, Deus abençoe, que a paz do Senhor possa sempre reinar sobre cada lar, cada pessoa que está nos ouvindo aqui. Que Deus abençoe muito, que a paz do Senhor possa reinar sobre vocês. Eu gostaria hoje de meditar uma coisa que todos os lares têm. É difícil não ter esses problemas no lar. Chama-se ansiedade. Como é difícil trabalhar com a ansiedade. A ansiedade sempre traz para nós, muitas vezes, problemas sérios, desavenças. Enfim, a ansiedade tem atrapalhado muito as nossas vidas. Então eu gostaria de falar alguma coisa que a Bíblia narra sobre a ansiedade. Eu gostaria de começar lá no Salmo 94, versículo 19, onde Davi estava muito ansioso e ele passava por momentos difíceis da vida. Ele diz assim, olha: quando a ansiedade já me dominava, no íntimo o teu consolo o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então veja bem, vou falar outra vez. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então veja bem, o que trouxe alívio à alma de Davi? O consolo de Deus. Então, muitas vezes a gente passa por esse período de ansiedade, quer queira, quer não. Muitas situações levam a gente nesse estado de ansiedade. E como a gente resolve isso? Primeiro, precisa ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, você, como Davi fez, a gente também tem que fazer. Procurar Deus. Teve um outro caso aqui com Paulo. Eu vou narrar a história. Paulo tinha sido preso e ele apelou por César. E transportaram Paulo para Roma. Para ir para Roma, eles tiveram que passar ir de navio. E na viagem com o navio, teve um acidente muito sério, deu uma tempestade muito grande, e vários dias de tempestade, e esse barco foi aliviado. Jogaram toda a carga que tinha nele, jogaram no mar, jogaram os mastros, que naquele tempo era barco à vela, né, que funcionava. Foi desmanchado todas as velas, jogado no mar. E todo mundo estava desesperado porque não tinha solução, era um problema sem solução. Paulo preso, Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, um homem que trabalhava no Evangelho, que foi preso porque trabalhava no Evangelho, era desprezado por outras pessoas, e ele foi conduzido a Roma, deveria ser conduzido a Roma, e teve esse acidente. E houve uma ansiedade muito grande, porque a ansiedade traz consequências. E no barco, essas consequências foram a desavença que estava dentro do barco. Todo mundo acusava alguém. E a realidade é que todo mundo via que eles iam morrer. Mas Paulo, como ele tinha muito contato com Deus, Deus falou através com um anjo para mandar um recado para o Paulo. Falou: Paulo, não se preocupe, faça com que essas pessoas te ouçam. E não vai morrer uma pessoa, mas o barco vai ser destruído. E foi realmente o que aconteceu. Não morreu ninguém. Quando chegou perto de uma ilha habitada, o barco foi ao fundo, mas todo mundo conseguiu, de alguma maneira, chegar na ilha e ser socorrido por outras pessoas que moravam naquela ilha. Então, veja bem, Deus cuidou daquelas pessoas que estavam ansiosas, desesperadas, porque a ansiedade traz também o desespero. Eu estou contando uma história porque na nossa vida, no nosso viver dia a dia, a gente tem problemas com a nossa ansiedade. Nós somos ansiosos, nós somos
Precisamos ter controle vindo de Deus, para que a gente não caia em desgraça, não caia em dissabores da vida. É necessário que a gente tenha controle sobre a ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade tem destruído os nossos lares. E às vezes não é um navio que afunda. Às vezes é a teimosia de alguém que não quer obedecer na família. Tem muitos problemas que existem na vida da gente que traz a ansiedade. Mas o que eu quero dizer é que na ansiedade que a gente vive, ou por falta de emprego, ou por falta, às vezes, de condição financeira para se sustentar, tudo isso, às vezes, são provas que a gente passa para que nessa ansiedade a gente se lembre de Deus. Então, veja bem, essa pandemia que está tendo uma ansiedade, todo mundo está ansioso para que ela acabe. Mas a gente não está recorrendo a Deus para solucionar os problemas. Quando Paulo ouviu Deus, porque Deus era íntimo de Paulo, quando Paulo ouviu Deus, ele acalmou-se o seu coração e todo mundo foi salvo. Então veja bem, nesse momento de pandemia, de dificuldade, de lutas, de ansiedade, não seria interessante a gente olhar para o Senhor, que Ele cuida de nós, Ele realmente cuida de nós. Agora, para que Ele cuide de nós, não é necessário a gente ter comunhão com Ele, porque se eu não tiver comunhão com Ele, como que Ele vai cuidar de mim? Então é necessário que eu verifique naquilo que eu precise ter comunhão com Deus, e só com Deus. Porque é Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. É dele que provém tudo. Então, o correto é a gente olhar para a nossa ansiedade e fazer como Davi fez, recorrer a Deus, como Paulo fez, recorreu a Deus. Recorrendo a Deus, houve uma solução. E assim, muitas vezes, não é só pandemia, não. Às vezes existe uma pandemia dentro de lar, sem a doença, sem nada. Tem outros problemas que traz uma pandemia dentro dos lares. Então a gente precisa observar que Deus pode acabar com todos esses problemas. Mas a gente precisa pôr a nossa vida nas mãos de Deus, para que a nossa ansiedade tenha eco, tenha retorno, a gente tenha a quem recorrer. Não adianta eu recorrer para outra coisa a não ser o nosso Deus. É Ele o Todo-Poderoso. É Ele que faz aquilo que o homem jamais pode fazer. Então, recorrendo a Deus, crendo nele, a ansiedade que a gente tem pode ser aliviada. Senão, a gente continua com a ansiedade. E como é ruim viver com ser ansioso e viver com ansiedade. Por quê? Porque a gente perde o equilíbrio, perde a direção, perde muitas vezes o controle. Por quê? Por causa da ansiosidade, atinge outras pessoas. A gente, na nossa ansiedade, quer ter sempre razão. E muitas vezes a gente não tem razão. É necessário observar um pouquinho mais sobre as coisas de Deus, ou muito mais, né, sobre as coisas de Deus, para que Deus tenha resposta para a nossa ansiedade, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Deus quer o melhor para nós. Mas a gente não quer Deus. O problema é nosso. Nós que não queremos o domínio de Deus em nossas vidas. Então causa ansiedade, causa dissabor, causa tristeza, danos. Enfim, a gente pode viver uma vida tranquila aqui na terra, que Deus quer isso. Mas precisa pôr a nossa vida nas mãos dele. Ele conduz de uma maneira equilibrada. A gente não tem o equilíbrio necessário para conduzir as nossas vidas. A gente precisa, mas precisa muito de Deus. Que Deus nos abençoe e que a ansiedade possa ser vencida através do crer em nosso Deus, que Ele é todo-poderoso. Jesus Cristo é o Senhor e Ele é todo-poderoso para curar as nossas ansiedades.
Que Deus abençoe você. Mas busque em Deus. Ele tem a solução para qualquer problema. Que a paz do Senhor reine sobre nós. Deus abençoe.